Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Me chamo Jaqueline e sou professora de História da Educação de Jovens e Adultos. Hoje daremos início à nossa aula levantando algumas questões. Você vê alguma diferença nas profissões que tínhamos antes para as que temos agora? Será que a sociedade evoluiu de alguma forma? Vejamos essas e outras questões na nossa aula de hoje. Você conhece alguma profissão representada aqui nessa imagem? Bom, acima nós temos as datilógrafas e logo abaixo temos o caixeiro viajante. As datilógrafas eram quem usavam as máquinas de escrever e os caixeiros viajantes eram quem vendiam mercadorias. Será que essas profissões existem nos dias atuais? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre as profissões de antes, as de hoje e como evoluímos? Com o tempo, as formas de trabalho se modificaram de acordo com as exigências da sociedade e do mercado de trabalho. Com a evolução do ser humano, evoluíram também as formas de execução das profissões existentes. Alfaiate, por exemplo, não existe hoje em dia tão usualmente como víamos antigamente. O que os alfaiates fazem? Alfaiate é quem costura roupa de homem ou quem faz cortes de roupa feminina com desenho masculino. Hoje em dia temos os estilistas que fazem o desenho da roupa e as fábricas produzem essas roupas em grande escala ou apenas peças únicas, depende do tipo de estilista e do tipo de roupa que ele desenha. Vamos analisar por que a profissão de alfaiate mudou? Um alfaiate levava, em média, 2 a 3 dias para costurar uma calça social e uma camisa social. Isso porque ele tinha que fazer o molde, depois levar para o cliente experimentar, depois ver se aquela roupa estava boa ou não, fazer os ajustes necessários e depois que isso tudo era feito, finalmente ele poderia entregar aquele corte de roupa, aquela roupa. Um estilista, ele desenha em média, dependendo do estilista, do modelo, né, e assim sucessivamente, 5 modelos por semana. Ele faz 5 modelos por semana. E a fábrica produz esse modelo em assim questão de horas, né? E ela pode produzir mais de um modelo. É claro que nos dias de hoje ainda existem alfaiates, né? Porque eu vou lá, peço uma roupa, ele faz uma roupa para mim. Mas o tempo que ele leva na confecção dessa roupa é muito maior, tornando assim aquele modelo fabricado pelo alfaiate muito mais caro do que às vezes um modelo que a gente compra que é produzido em larga escala. Então é uma profissão que mudou muito, não é mesmo? Evoluiu, mudou, existem novos ramos, né, dessa profissão, só que hoje em dia não é uma profissão tão usual. Vejamos outra profissão. Você conhece essa profissão? Você conhece essa profissão da imagem? O que remete a você essa imagem? Essa profissão são os sapateiros. Eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos de confecção de sapatos enquanto eu preparava a aula de vocês. Vocês já viram? É muito interessante, mas também muito trabalhoso. Gastam-se horas para fazer um único sapato. Não é nem um par, é um único sapato. Dependendo do modelo, então, pode levar até dias. Enquanto uma fábrica são produzidos milhares de modelos de sapato em algumas horas. Assim como os alfaiates, ainda nos dias de hoje, existem sapateiros que consertam sapatos, que produzem sapatos, né? Só que, assim como os alfaiates também,
o preço é muito maior do que um sapato que você compra que é produzido por larga escala. Então, a profissão de sapateiro existe nos dias de hoje? Sim, existe, mas passou por uma evolução, passou por um processo e hoje em dia tem os sapateiros? Tem, mas também tem as fábricas que produzem em larga escala. Outra profissão que eu trouxe aqui para vocês é o caixeiro viajante. Vocês já ouviram falar nessa profissão? O caixeiro viajante ou mercador ambulante é aquele que vende produtos fora da região onde eles são produzidos, que percorrem as ruas, as estradas, as cidades para vender o seu produto. Esses produtos são vendidos com valores um pouco maior, né, que nas suas lojas de origem. Daí o lucro do caixeiro viajante. Nos dias atuais, a profissão não é muito comum, mas ainda existe. Já bateu lá na sua porta alguma pessoa vendendo algum tipo de mercadoria? Às vezes uma vassoura, um pano de chão, né? Às vezes um pão, algum tipo de pão, essas coisas assim. Eles não são mais viajantes, mas eles são vendedores ambulantes que fazem esse trabalho. Outra profissão que eu trouxe para vocês são as parteiras. É uma das profissões mais antigas do mundo, são as parteiras, não é mesmo? Mas somente em 1832 que houve relatos históricos do primeiro curso de parteira. Então, historicamente, só podemos dizer que a profissão existe após 1832. Com a globalização e implementação do sistema de saúde, o que vemos hoje com mais frequência são as mulheres ganhando seus bebês em hospitais, acompanhadas de seu obstetra ou de quem ajudou ali naquele processo do parto. No caso, o obstetra é quem executa o parto. Mas hoje também temos as doulas, palavra essa originada do grego, que se traduz por mulher que serve, que exercem a função de ajudar a grávida na gestação, no parto e também após o nascimento do bebê. Então, por mais que as doulas ajudem ali no parto, elas também fazem a mais, porque elas ajudam em toda a gestação, ajudam no parto e também ajudam após a criança ter nascido. Hoje em dia, com os partos humanizados ou partos naturais, que são os partos onde o pai, né, e a mãe escolhe ter a criança, escolhe que a criança venha ao mundo da forma mais natural possível, ainda podemos encontrar algumas parteiras. Mas geralmente, por mais que esses partos sejam feitos por parteiras ou doulas, esses partos são acompanhados por um profissional da área, né, que tem ali, que dá ali toda a segurança para aquele parto, né, para aquele casal que tá fazendo o parto ali. E então elas auxiliam. Antigamente existiam só as parteiras. Elas faziam o parto e tudo que precisasse ser feito. Hoje em dia elas auxiliam no parto, ou a parteira ou a doula. Você conhece alguma parteira ou doula? Deve ser uma profissão muito interessante, não é mesmo? Deve ser uma emoção enorme estar ali na hora que aquela criança chega ao mundo. Bom, vamos continuar a nossa aula, vamos para outra profissão? Outra profissão que mudou bastante com o tempo foi a profissão de professor. Por exemplo, hoje eu trabalho num estúdio, eu não tenho alunos, eu tenho as câmeras e o maquinário para gravação, só. Eu nunca havia antes pensado que nossa profissão evoluiria desse modelo. É claro que hoje estamos aqui em função de uma pandemia, teve que haver um novo formato, a gente teve que se adaptar para muita coisa. Só que mesmo antes de chegarmos aqui,
aconteceram várias mudanças na nossa profissão, até mesmo no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Nós levamos hoje o conteúdo de maneira diferente em função de estarmos aqui desse lado e vocês aí do outro lado nos acompanhando. Mas mesmo antes disso acontecer, a evolução na maneira do ensino-aprendizagem já havia acontecido, não é mesmo? Então foi uma profissão que evoluiu muito ao longo do tempo, mas ela evoluiu porque ela precisava evoluir em função da demanda dos indivíduos, dos seres humanos, não é mesmo? Então, ela evoluiu a partir da evolução humana também. Outra profissão que assim, evoluiu bastante foi a profissão que vamos ver agora. Com o avanço do mercado e a necessidade em função da pandemia, eu vou citar aqui duas profissões que, além de evoluir, aumentaram bastante a demanda, que são os entregadores e os programadores. Mas como assim entregadores e programadores? Essas profissões estão interligadas? Não, mas falei junta porque com a evolução que a gente teve que ter depois da pandemia, vocês vão perceber que elas andam um pouco junto. No ano de 2019, mais ou menos no mês de fevereiro, surgiu uma grave ameaça, a Covid-19. Com isso, o mundo, de uma forma geral, parou. E tudo o que conhecíamos até aquele momento precisou se adaptar, precisou mudar. O comércio, por exemplo, teve que se reinventar, pois as lojas não podiam abrir. Com isso, as vendas despencaram. Então, eles tiveram que arrumar ali alguma forma para que essas vendas voltassem ao normal, para que as pessoas continuassem comprando. Qual é a forma que eles inventaram? Vender as coisas por site. Daí, os programadores. E quando as coisas começaram a ser vendidas por site, como seriam feitas as entregas dessas mercadorias, dessas coisas? Aí entraram os entregadores que faziam essa ponte entre a empresa e o consumidor. A reportagem que eu trouxe aqui para vocês do G1 mostra que as entregas de comidas, produtos em geral e outras coisas tiveram um aumento de mais de 100%. Então, significa que elas dobraram, houve um grande avanço. É uma evolução muito grande, não é mesmo? Ainda falando sobre as profissões que cresceram na pandemia, eu não podia deixar de citar os enfermeiros e médicos, porque além do número ter aumentado, eles também tiveram que trabalhar exaustivamente, não é mesmo? Mas você sabe quando surgiu a profissão de enfermeiro? E a profissão de médico? Com toda certeza, deve ser desde os tempos mais antigos, porque os seres humanos precisavam de certos cuidados. Mas cuidados esses que não era da forma que conhecemos hoje, não é mesmo? Com o tempo, o trabalho de enfermagem foi ganhando destaque na sociedade até que se tornou uma profissão de fato. O modelo de enfermagem que conhecemos nos dias atuais surgiu por volta do ano de 1840, quando Florence Nightingale, uma mulher rica e muito religiosa, desenvolveu métodos para tratar feridas de guerra. Desde então, a profissão de enfermagem vem evoluindo ao longo da história. A profissão de médico surgiu há milhares de anos. No Egito Antigo, já eram realizadas cirurgias bastante complexas, mas foi na Grécia Antiga que a medicina se desenvolveu, onde surgiu as primeiras técnicas da arte de identificar os sintomas da doença e assim tratá-las. As técnicas foram evoluindo com o passar dos anos. A primeira faculdade de medicina no Brasil surgiu no ano de 1808 e ficava na cidade do Rio de Janeiro.
Vale lembrar que essa profissão também evoluiu muito ao longo do tempo, ao longo da história, e continua evoluindo, graças a Deus, né? Bom, agora que já vimos as profissões, que já conhecemos um pouco mais, essas são apenas algumas. Tem várias outras profissões que mudaram durante o tempo, profissões que hoje até já não existem mais, mas eu trouxe apenas algumas para vocês. Agora que já conhecemos um pouco mais, já vimos a evolução, vamos juntos fazer a nossa atividade de fixação? Vamos lá? Vamos dar início? Nós vamos ler as questões e depois vamos respondê-las juntos, ok? Em sua opinião, por que as profissões mudaram ao longo do tempo? Por quê? Por que você acha que as profissões mudaram ao longo do tempo? Em sua opinião. Então, significa que você vai responder com suas palavras. Eu vou dar a minha opinião para vocês, tá? Na minha opinião, as profissões mudaram para se adequar às necessidades do homem, pois estamos em constante evolução, não é mesmo? Vou dar um exemplo. Antes eu precisava de um telefone público para fazer uma ligação. Então eu tinha que sair de casa, procurar um telefone público, ir até aquele telefone público para fazer uma ligação. Hoje isso é necessário? Não, hoje não é necessário. Eu posso pegar o meu celular, fazer uma ligação, ou eu não tenho celular, mas eu tenho um telefone fixo e também eu tenho outros meios de comunicação, não é mesmo? Eu posso mandar ali uma mensagem de texto para aquela pessoa, eu posso mandar uma mensagem de WhatsApp, ou eu posso até ligar para aquela pessoa no WhatsApp. Para eu ligar no WhatsApp, eu nem preciso ter crédito. Olha como evoluímos. Eu só preciso ter ali um acesso à internet para que eu possa fazer a ligação para aquela pessoa. Então, na minha opinião, as profissões evoluíram para se adequar à evolução dos seres humanos, certo? E você, qual é a sua opinião sobre isso? Vamos ler agora a pergunta 2. Você acha que a pandemia alterou a relação com o trabalho? Você acha que, de alguma forma, a pandemia alterou a relação, a forma, o meio com que trabalhávamos antes? Bom, com toda certeza alterou e muito. Como eu disse anteriormente, a pandemia alterou o mundo todo. Nós tivemos que parar e repensar a forma com que iríamos tratar essa doença que até então totalmente desconhecida, não é mesmo? Então, na minha opinião, eu acho sim que a pandemia alterou a relação que tínhamos com o trabalho. Agora que já vimos todo o nosso conteúdo, já respondemos juntos a atividade de fixação, vamos então para nossa tarefa de casa? Em seu caderno, escreva um breve relato sobre o que você faz hoje e se mudou com o passar do tempo. Exemplo, hoje eu falei para vocês, né, a minha profissão é professora e a minha profissão mudou muito com o passar do tempo. A sua também mudou? Ah, professora, eu não tenho uma profissão assim, eu não saio de casa todos os dias para trabalhar, eu faço os meus afazeres domésticos. Mudou também os seus afazeres domésticos? Bom, eu não sei o de vocês, mas os meus mudaram muito. Com as crianças em casa, eu tinha que dar conta das crianças, dos afazeres domésticos, de 1 milhão de coisas. Eu quero que vocês façam, então, um breve relato sobre isso. Bom, por hoje é só, a nossa aula vai ficando por aqui e espero vocês na próxima. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV. Até a próxima!